Bom dia, como estão vocês? Todos bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso Vida Inteligente Interativo, que todos nos conhecem, segunda a sexta-feira, aqui pela sua rádio Vida Inteligente, pela sua Vida Inteligente Interativa, aqui na pax.tv.br, a TV do bem. Eu percebi daqui que muito menos gente está aparecendo aqui diariamente, então nós precisamos fazer alguma coisa no sentido de fazer com que novas pessoas venham para o nosso grupo conversar conosco, né? Porque apesar de eu ser grego, é muito difícil agradar gregos e troianos, né? Aqui a gente sabe que para toda maré para frente tem gente que rema para trás, e aqui não vai ser diferente, né? Mas nós estamos aí. Bom dia, Elô, prazer em vê-la aqui. Bom dia, Walter Santos, João Carlos, André, Liz Andrade, Pablo Augusto, Elô, Vitor e One Lips Smoky Deep. Tá, hoje é muito pouca gente para. Então, hoje à noite no programa Vida Inteligente nós teremos o psicólogo Miguel Ángel Añez, e nós vamos falar sobre um tema fantástico que é o caso das drogas, né? A Borboleta Adormecida, um livro que já foi lançado pelo psicólogo existencialista Miguel Ángel Añez, que eu já trouxe ele ao Vida Inteligente por 2 vezes. Então nós vamos falar sobre as drogas, né? As drogas, o narcotráfico, o que acontece com as pessoas que se envolvem com isso. Enfim, vai ser um programa muito bom, auxílio do psicólogo, né? Eu recomendo a todos, apesar de que reconheço o livre-arbítrio de cada um de fazer ou assistir aquilo que bem entende, né? É isso aí. Bom, Dona Márcia Pereira dormiu demais. É isso aí. Um tempo desse aqui em Floripa, se todas as pessoas que têm condição devem dormir. Hoje de manhã eu fui caminhar, apesar do tempo nublado, botei a cara para fora assim, aquele céu escuro, falei, vou caminhar. Vou meter as caras e vou caminhar. Não estava chovendo. Cheguei lá no parque, dei uma segunda volta, rapaz, caiu aquele dilúvio. Bom, eu já estava lá mesmo, raio, trovoada e tudo isso aqui, vou ficar por aqui mesmo. Aí tomei aquele banho maravilhoso, né, de chuva e pronto. Lavou até a alma, mas isso é bom. Então tá aí, para quem não chegou agora, quem é que chegou? Pablo Augusto tá aí, Evandro Luiz, nosso querido amigo e irmão, o Vitor. Então tá aí. Bem, depois a gente falar sobre isso aqui, sobre o tema de hoje à noite no Vida Inteligente, está Cláudio de São Paulo aqui também. Tem gente que é fiel, né? Tem gente que é fiel aqui, bacana. E tem gente que não é. Mas tudo bem, cada um. Estou pensando em algumas reestruturações, vamos ver, sempre trazendo benefício para as pessoas, né? Nós estamos pensando nisso, e em breve nós vamos conseguir fazer isso. Tem planos aí, vamos gradativamente as surpresas virão. Bem, ontem eu fiz uma chamada. Eu sei o que você sente, né? Aí tem aqueles que acham curioso, né? Outros me perguntaram no Facebook, será que você sabe o que eu sinto? E é óbvio que nem tudo é como aparenta ser. Então, se eu disse que eu sei o que você sente, é uma verdade não completa, porque eu sei o que você sente, mas eu não tenho a consciência plena ainda do que você sente. Nós vamos mais além, calma aí. Por quê? Se nós falamos em uno, se nós falamos em somos todos um, se nós falamos numa unidade, uma humanidade, né? Humanidade, é óbvio que o que acontece comigo, o que acontece com você, ambos vamos sentir, né? Então as pessoas muitas vezes não compreendem seus processos, suas tristezas, não sei porque eu estou assim, estou com angústia no peito, estou com dor de cabeça, não dormi direito, sonhei com isso, sonhei com aquilo, o que será? Você está sentindo o que os seus irmãos estão sentindo. O que eu digo irmãos? Né?
Porque nós somos humanidade, uma unidade. Apesar de termos cada um o seu corpo, apesar de estarmos cada um em um determinado lugar, esses 7 bilhões de pessoas, ou mais ou menos, não importa o número, somos um só. Então, é evidente, já falei aqui outras vezes, que o que acontece com cada um de nós reverbera em todos nós. Né? Bom dia, Nilton, tudo bom? Bem-vinda. Então, já dei exemplos aqui, não vou repetir hoje, de coisas que eu pressenti que iriam ocorrer. E pressentir que vai ocorrer alguma coisa, essas coisas todas, é dom individual, é dom, é paranormalidade, não sei o que, não é, é ser mais perceptivo, ter mais sensibilidade. Todos têm os mesmos dons. Alguns estão com os dons mais aflorados, outros não, ainda estão cheios de cascalho em cima. Então é muito normal que a gente sinta angústia, incomodação e não sabe o que está acontecendo. E depois vem as notícias nos noticiários, nos telejornais, e a gente sabe por que a gente estava sentindo tudo aquilo. Né? Porque em algum lugar desse planeta, que somos parte dele, irmãos nossos ou sofreram alguma coisa, ou sofreram outra coisa, e é claro, nós somatizamos. Por quê? Porque nós estamos ligados por um grande cordão umbilical que junta todos nós, né? Sem falar nenhum tipo de religião. Então, quando eu digo que eu sei o que você sente, como eu disse no começo, eu não estou mentindo, eu sei o que você sente, porque reverbera em mim. Então, quando a humanidade está mais alegre, isso vai de acordo com a sensibilidade de cada um e com o coração de cada um, com o amor que cada um carrega no seu peito, no seu ser, né? Para você estar mais atento ou mais omisso ao que acontece no mundo. Isso vem da questão do que a gente fala muito aqui sobre a questão do grau de consciência de cada um. Então eu trouxe para vocês hoje um texto maravilhoso, né? Que por si só fala. E suponhamos que suponhamos que a Terra, suponhamos que o imanifestado, suponhamos que o universo estivesse conversando com você, e ele, é isso aí, André, tudo é questão de sintonia, e ele estivesse te lembrando alguma coisa, e é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. Então aí vocês vão entender a razão do título do nosso bate-papo de hoje, né? Bom dia, Beto, também que chegou agora, Fernanda, bem-vindo, né? Legal, bom ter vocês aqui. E então tá bom, isso aí, estamos aqui, ótimo. E tem um monte de gente que era contumaz, e agora contumaz passa, menos aparece, né? Só em determinados dias, mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Então eu quero compartilhar com vocês, e isso vai, ouçam não só apenas com os ouvidos, mas ouçam com o coração. Olha a carcamota aí, tá vendo? Chegou atrasado, mas chegou. Ouçam então, como eu disse, com o coração. Tenho certeza que essas palavras, o que nós vamos ler aqui, o que eu vou ler para vocês, vai reverberar em vocês. E aquelas pessoas, como disse o André agora há pouco, quem estiver mais em sintonia vai aproveitar melhor, porque tudo isso que a gente lê, tudo isso aí que a gente ouve, né, está se apresentando, então está se fazendo presente. Então vamos lá. Prometeste servir com todas as forças do teu ser, amando cada ser encarnado, tua promessa segue de pé, esperando ser cumprida. Sempre desejaste elevar-te acima de toda a miséria humana. Isto somente é possível na medida em que tu sirvas a lei, sem desconsiderar ninguém, seja qual for a condição em que se encontre. Tua vida foi um constante chamado ao amor, para que a tua personalidade descarte todo o sentimento de rancor, ódio ou separatismo, para assim poder unificar-te a cada ser, ao reconhecer que o outro sofre tanto ou mais que tu,
porque se encontra na ignorância. Apesar de haveres caído muitas vezes, tantas outras foste ajudado a te levantar. Assim mesmo terás que fazer com aquele que chegue a ti. Somente assim poderás servir a lei. Sempre sentiste que nada é alheio a teu ser, que tudo é conhecido, pois foi assimilado por tua presença. Assim mesmo é no outro. Fonte de luz é o ser, e por isso deve ser amado incondicionalmente. Esse é o teu serviço. À medida que seguiste a lei, foste saindo da escuridão. Abriu-se o escuro cárcere em que moravas e pudeste contemplar a luz. Tens que abrir o cárcere em que se encontram teus irmãos. Pediste uma oportunidade de serviço? A lei deu-a a ti. É tua oportunidade. Tens que servi-la da maneira mais amorosa e consciente que teu ser possa manifestar. Apesar de habitares um corpo denso, és como uma frágil rosa. Essa é a tua condição luminosa, e através dela verterás o amor que pode tirar o outro da prisão em que se encontra. Tu e a lei vivem sob o código do amor, renunciando a tudo que é terreno para alcançar a consciência suprema da luz. Apesar do desvario dos sentidos, em ti há uma memória permanente, a qual tens acesso, e a partir daí podes retomar tudo o que necessitas para servir. Nada é possível sem a força coesiva do amor, e essa é a santa essência que tu deves usar para conectar a sua alma à fonte original. Apesar de toda a dor que experimenta a natureza externa, no ser se produz uma maior compreensão e desejo de servir, pois sua via é através da renúncia de si mesmo. Todo o belo que levas dentro te faz uma chamada permanente para que estejas desperto e não te submerjas na irracionalidade da personalidade. Tu és luz, e essa luz tem que ser levada a outros que ainda não se reconhecem como tal e estão presos nas miragens do ego. Na medida em que te distancias do desejo, te aproximas da lei, pois vences dessa maneira a força possessiva que destrói a unidade da vida. Assim, sem desejos, deves chegar à lei. Somos uno e no amor moramos. Não importam as aparências, nem o jogo que se estabelece no entorno que te rodeia. Tudo será no justo momento em que tua promessa seja cumprida, e livre já de toda dívida externa, possamos encontrar-nos frente a frente, sem ataduras, sem nada que impeça a nossa união definitiva. Enquanto isso, deves lembrar que prometeste servir a lei e essa é a única via. Tu e a lei estão em uma oitava superior, onde o amor é a única essência que mantém a união dos seres. Não há distâncias, não há esquecimento, somente as sombras que te impedem de ver a eterna realidade do amor. Um só ser, uma só presença, um só amor, uma só força ao serviço da divina luz de todo ser, eternamente uno contigo pela divina graça do amor. Apesar de que o véu que te cobre seja muito denso, poderás, através da dedicação, ser outra vez uma nota vivente na divina partitura cósmica do amor. Não estás só. Em nenhum momento estiveste. O sentido de solidão é dado pela negação ao serviço, o não desejo de sair da escuridão. Desde um princípio, estabeleceu-se uma promessa de amor, e ainda não se cumpriu. A lei espera teus passos conscientes até ela. Cada vez que buscas a lei, fazes com que ela se manifeste em teu mundo, e se assim não puder instalar-se nele, chegará um momento em que a tua forma humana terá que recebê-la. Não pode mais haver esquecimentos nesta promessa de amor, de cada pacto estabelecido com a lei.
é necessário que comeces conscientemente a executar o trabalho. Neste eterno presente, aqui e agora, sempre existiu um forte laço de união entre tu e a lei, e por mais distante que a sintas, ela sempre está contigo. A relação do serviço impessoal atrai a lei para teu centro. Essa deve ser tua prioridade para que ela possa realizar a união contigo. Tu, na forma, podes mostrar aos homens que o elevar-se acima da atração da matéria pode criar uma ponte de conexão com os mundos superiores. Cada vez que vences um ponto de resistência, abre-se um novo parênteses de luz para a raça humana. A amplitude do ser, somente tu poderás dar a conhecer com a tua entrega incondicional ao serviço impessoal. Cada vez que permites que o amor se manifeste através de ti, esta essência cobre os outros seres. Não podes deixar de lado a via que conduz ao ser. Essa é a única via que leva à vida eterna. Se amas, se liberas, então cada dia ama mais, para que possais libertar-te da pesada carga que exerce a matéria. O silêncio é uma força que se acumula sobre o ser, nutrindo-o para que possa manifestar sua luz. Ama o silêncio e ajudarás a liberação do ser. Cada vez que deixas fluir o amor, a alma se eleva até a morada eterna. O melhor bálsamo para curar as feridas da alma é o amor. A vida sem amor não vale nada. Deixa que o amor flua através de ti e assim darás à vida seu melhor alimento. Se queres chegar ao Pai e Mãe, ama, somente ama, pois o amor é a escada que te leva a Ele. Consagraste tua vida a uma causa divina. Não rompas tua promessa, pois muitos seres necessitam que se cumpra para que eles tenham oportunidade de passar a um nível maior de consciência. Nenhuma criatura pode ter tanta oportunidade de amar como tu. Aproveita-a ao máximo e assim verás como a vida se transforma no Éden prometido. Muitos foram os chamados e poucos os atendidos. Mas se tu atendes a este, haver-se-á alcançado a missão do homem. A vida necessita de seres conscientes. Se tu um deles, estarás dando à vida a oportunidade de expressar o amor. O caminho pode ser muito longo e muito áspero, mas se deixas fluir o amor, nada ferirá teus pés e será agradável o caminho. Quem semeia amor, colherá amor. Mas o melhor semeador é o que deixa que os outros recolham a colheita. Nada terreno é eterno, mas o amor reveste de eternidade ao homem que o manifesta. Cada passo na senda do amor é uma conquista no caminho de liberação e bálsamos para a alma. Cada vez que inspiras o amor, enches teus pulmões, dando-te nova vida para amar e servir. Tu, na forma, é um ponto de referência para a luz, sendo o amor um ponto de conexão entre tu e a lei. É requerida a incondicionalidade do homem. Dá teu exemplo disso para que outros transitem a mesma senda. A oportunidade que está sendo dada ao homem nasce da fonte una do amor e é outorgada como ponte de união entre seu pesado mundo e este sutil. O mensageiro, portador desta mensagem, é o amor e é, por sua vez, a fonte trina que faz possível que tu e a lei sejam una. Esta união nasce do amor, nutre-se do amor, realiza-se no amor, para o amor e pelo amor, como entrega de amor à vida. Apesar dos véus que te ocultam a presença da lei, ela é una contigo. Permanece fiel à promessa que fizeste ao coração central da criação antes de vir em cumprimento ao trabalho que deves realizar, para demonstrar ao homem que é possível alcançar outra vez a identidade divina. Só o amor pode fazer essa ação. Por amor, a lei faz esta entrega. Por amor, a lei mantém em teu ser a primigênia essência do ser trino uno. Por amor, a lei aproxima-se de ti e te faz a entrega deste chamado. Aconteça o que acontecer, seja o que for, o amor é o único alimento para ti. Na quietude da paz amorosa, da perfeita pureza que o amor irradia a vida,
A lei te concede a entrega do seu chamado de amor. Ser uno na luz, ser uno na ordem, ser uno no amor, ser uno triuno, ser na luz do ser de todo ser, pela divina graça do amor, o uno no todo e o todo no uno. Esta é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Tá? Vamos ver o que vocês escreveram. Eu tinha que dar a sessão de continuidade para não interromper. Essa mensagem tinha que se passar assim. Eu já vou postar ela para vocês, para quem se dispuser a ler, né? Está tudo lá no Vida Inteligente. Quem quiser tem a chave e o segredo para poder pegar. A Nilta diz o seguinte: isto, penso como a mente é una e interligada, todos estão mais ou menos em sintonia. Mesmo que não sintamos, deixa eu ver, pulou aqui, desculpem. No espaço, isso, peraí, não conscientemente, mas de uma maneira que a intuição, as fagulhas dela podem nos trazer aquilo que os afins estão sentindo ou passando. Assim, na egrégora, num espaço um pouco maior, sentimos algo, não importa a intensidade, às vezes pouca, mas indelével. Parece-nos que adivinhamos algo que pensamos, e isso é constatado posteriormente, pois é um fato que constata que não eram pensamentos do acaso. Snooky Cake diz que somos dedos de uma mesma mão. Délia da Mata dá bom dia. Prestes dá bom dia. Nilta. O Pablo Augusto diz: se você usar a intuição usando a energia do amor, você vai ter a certeza de tudo, não tem erro. Acredito nisso também. E Nilta diz que estamos buscando o amor, mas para isso temos que descortinar o grande véu e nos trabalharmos, pois não sentimos ainda o amor universal. Elisa Andrade: meu Deus, que bálsamo, grata. Parabéns para você, Elisa, que ficou atenta ao que foi lido. Tá bom, obrigado, Débora. Emocionante esse texto, agradecido, isso é emocionante mesmo. O André diz que tem esse compromisso firmado. Em qualquer questão, diz Adélia, se colocarmos amor, se resolve da maneira suave e mais harmoniosa. É isso mesmo. Bom, vocês viram nesse texto todo, a lei, o mensageiro, como diz aqui, nos faz lembrar de uma promessa que fizemos, digamos assim, todos nós, de vir aqui e servir a lei. Eu digo nós aqui porque nós estamos procurando um caminho diferenciado dos outros, pelo menos até hoje. Amanhã podemos estar em outro caminho, ninguém sabe disso aqui, né? Mas você lê algo assim, é como eu disse no começo, antes de ler o texto, você entra nessa energia. Então essa energia está lembrando para você, e a partir do momento que ela te lembra isso tudo e que te faz escutar tudo isso aqui, faz com que tudo isso que você já sabia volte a aflorar dentro do teu ser e você tem toda a oportunidade para que isso possa passar a ser o alimento da sua alma e de te encaminhar novamente para o caminho que você se dispôs a trilhar quando veio para cá, né? É assim. A Fernanda diz que é muito inspirador o texto. Vou colocando no dia a dia o amor relativo, segundo a consciência, e da forma como posso, diz a Nilton. É isso aí. Enquanto a gente não tem condição ou conhecimento do que é o amor incondicional, do que é o verdadeiro amor, nós vamos definindo e vamos sentindo e vamos denominando essas coisas que a gente sente naqueles termos que são mais similares para nós, né? Porque, como já se falou aqui muito, né? Quando você tiver consciência do que é a coisa, você não precisa mais definir, porque ela simplesmente é, né? Então isso, ainda nós estamos, creio que um pouco distantes, muito distantes, para termos essa consciência. Mas o importante é essa busca, esse reencontro do caminho, essa lembrança do que nos propusemos a fazer, dentro de todas essas coisas, de tudo isso aqui que a gente vive, de toda essa densidade que nós somos obrigados a conviver, que eu acho que faz parte do processo também, né? Que adianta, onde está o aprendizado se a gente não tiver um adversário, né? Onde está o aprendizado se a gente não tiver um obstáculo? Como aprenderemos a vencer um obstáculo se ele não aparecer na nossa frente? Se a
gente vai criando experiência, a gente começa a encarar os problemas, os obstáculos, as adversidades de uma outra forma, porque nós já as experienciamos e vamos tomando conhecimento, vamos tendo aprendizado, e aí nós sabemos enfrentar isso. Até que um dia isso não existe mais, porque a gente não vê mais. Não vê mais por quê? Porque não existe? Não, porque você não vê mais. Para você não existe mais. Então não tem obstáculo, não tem feio, não tem bonito, não tem verde, não tem amarelo, tudo é uma coisa só. Então você é tudo isso, você e a coisa são uma coisa só. Mas até a gente chegar nesse grau de consciência, eu acho que falta muita coisa, né? Prestes diz o seguinte: dentro de certa pesquisa da linha de trabalho do nosso grupo, acreditamos que o amor é a sinergia que conecta todas as pessoas. Tentamos tocar essa sinergia ao atingir certo número que chamamos, certo estado que chamamos de graça. Mas isso que você disse, você tentou definir por palavras, né, Prestes? Você sabe que não adianta, sentimento não se define, né? Essa que é a questão. Mas eu entendi o que você quis dizer. Assim estaremos engraçados. Esta é a linha do xamã do riso. O Reioka dos índios Lakota, o estado do palhaço. Isso, tá vendo? Entender exatamente isso. Engraçados, cheios de graça. Né? Não é engraçado, cheio de graça, é engraçado mesmo. Pessoa que mostra alegria, mostra tudo aquilo, só passa coisa boa, né? Tá cheio de graça, é engraçado, é isso mesmo. Alexandre atrasado de novo. Não tem atraso. Não tem atraso. Você pegou o trem ainda. O trem podia ter passado e você não ter pegado, né? Mas está aqui, você está atrasado de novo. E o Vida Inteligente Interativo não tem problema de você entrar atrasado ou não. Você só não interage. Porque logo em seguida o que foi lido está disponibilizado e vai lá para a internet para aquelas pessoas interessadas acessarem depois no YouTube, né? Então, eu acho que o texto que a gente trouxe hoje é o suficiente, dá para você reler e tê-lo como instrumento de cabeceira. Eu acho que não custa nada você ler isso aqui uma vez por mês, uma vez por semana, ou uma vez cada solicitação do teu ser, né? Eu acho que quando as pessoas estão tristes, perdidas, depressivas e tal, e elas perdem seu prumo, elas precisam de alguma coisa que as lembre do seu real valor e do que vieram fazer aqui. Então, esse texto é uma coisa que eu fui instrumento para trazer para vocês. Cada um faz com ele o que quiser. Tá? Um fraterno abraço e um feliz dia. Tchau.